Hey guys, what's up and welcome! Sejam todos muito bem-vindos, galera do terceiro ano. Agora estamos com a nossa aula 16.2 de Review and Exercise. Então, let's begin para a tela. Olha aí a aula 16.2 com a teacher Patrícia Richer. It's a pleasure, it's always a pleasure. Nós temos aí a nossa aula 16.2 com o título de Life Experience, experiências de vida, porque a gente viu sobre o presente perfeito envolvendo experiências de vida. É uma das formas de uso do presente perfeito para falar das suas experiências de vida, sua life experience. Então, olha só, o que a gente vai usar nessa questão de montar as frases? Nós temos aí afirmativa, negative, interrogative form. Então, você percebe que o quê? Você vai ter o uso do seu auxiliar have ou has. São esses dois aqui. Cada um vai ficar com o pronome pessoal, sujeito definido. Has é o único que fica com a terceira pessoa, ele, ela e o it, terceira pessoa do singular. O restante vai ficar com have. Então, assim, I have, you have, they have, my friends have, my parents have, she has, he has, Patrícia has, Ana has. Então, é assim que vai ficar. Você sabendo qual você vai usar, com qual já é o começo, já é um bom começo. E aí você tem que colocar na cabeça o seguinte. Vai ficar assim tanto nas frases afirmativas, negativas, interrogativas. Não vai mudar. O seu verbo principal, a ação principal, que aqui no caso está em verde, como são verbos regulares esses do exemplo, você vai usar os verbos no particípio passado, eles são similares aos verbos no passado simples, é só acrescentar o ED ou seguir aquelas regras lá de D ou IED, dependendo do final do seu verbo. E aí, obviamente, o complemento da sua frase, que é o resto da sua frase, que é o que vai montar de fato a sua frase, para ela ter sentido. E aí você tem aí, ó, o simple present do verbo to have, onde você tem que usar have ou has, mais o particípio do verbo principal. I have worked as a salesperson. Eu trabalhei como uma salesperson, é uma vendedora, ou eu tenho trabalhado como uma vendedora, eu posso traduzir assim também ao pé da letra. She has never visited São Paulo, ela nunca visitou São Paulo, ou never, que ela nunca visitou São Paulo, nunca teve essa experiência de vida. Have you ever traveled to Bahia? Você já? Have you ever? Lembrando que essa estrutura de ever sempre vem assim. Have you ever? Have you ever? Nunca vai ser diferente, como naquele exemplo que a gente viu. Have ever you? Não existe isso. Have you ever traveled to Bahia? Você já viajou para Bahia? E aí você lembra lá dos verbos irregulares, como eu comentei para vocês. Seguir de acordo com a regra. A regra, né, do D, verbos que terminam com E, a regra geral, que é o ED, e a regra de verbos que terminam com Y, precedido de consoante, você tira o Y, acrescenta IED. Certo? E aí a gente viu o ever e o never. Ever que significa alguma vez na vida, já, e o never que significa nunca. Lembrando que você não pode usar o never em frases com negação, com not. Você não pode colocar I have never, I have not never. Não posso usar dupla negativa. Ou eu uso not, ou eu uso never, para dar uma ideia de negação. Então, eu tenho essa frase aqui na afirmação, né, sem o not, mas o never dando sentido de negação para a minha frase. I have never cheated on a test. Eu nunca colei numa prova. E aí, você já? Have you ever, guys? E aí, as nossas confusing words, que foram bem fáceis, né? Life, que significa vida, substantivo vida, life. Então, temos a palavra live, que tem a mesma forma de falar live, mas aí ela significa viver ou morar. I live em Porto Velho. Eu vivo em Porto Velho. I live with my parents. Eu moro com os meus pais. Esse é um exemplo, tá, gente? E aqui nós temos live. Agora, uma outra forma de falar live. Não vou falar mais live, vou falar live. E significa o nosso famoso ao vivo. Live show, show ao vivo. E a palavra alive, que significa vivo ou viva. Quando você está, né, entre nós, respirando aqui, você está alive. Continua alive aí, continua vivo, porque chegou o momento dela, o seu momento da atividade de sala, o momento que você vai colocar em prática tudo que você aprendeu, e eu tenho certeza que você vai sair muito bem. Be right back! And I am back, estou de volta e agora sim vamos corrigir as nossas atividades. Let's go! Olha a atividade de sala, hora de você tirar as suas questions, as suas dúvidas. Tirar suas dúvidas e aí você percebeu que tem um texto fictício,
onde você tem uma conversation between two people, uma conversação entre duas pessoas, a Diana e o Eddie. E aí, antes de ler esse texto, olha só o que ele pede aqui pra gente, número 1. Eddie Ventura, repórter e viajante, foi convidado para dar entrevista no programa Life Experience, experiências de vida. Olha só que tendencioso isso aí. O programa já é Life Experience, experiências de vida. E aí você pensa o quê? O que ele foi falar? Para falar sobre o quê? Aí, ó, as cidades que ele irá visitar, os piores lugares que ele já visitou, suas experiências de viagem aos lugares que já esteve, sua próxima viagem de carro ou seu plano de escalar o Monte Everest. Então, de todas as alternativas aí, uma me cheira mais bonitinho pela questão da nossa aula mesmo de experiências de vida, de life experience. E aí eu fico pensando que só poderia marcar uma alternativa, mas antes de marcar essa alternativa, que eu acho que você sabe qual é ela. Você sabe muito bem qual é. É interessante você ir lá no texto para, né, just to be sure, só para ter certeza, né, vai que. E aí vamos lá voltar pro texto e fazer a leitura deles. Eu vou fazer tanto a Diana quanto o Eddie e vou fazer a tradução simultânea. Tudo bem? Então vamos lá. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Diana Fontana and welcome to Life Experience. Tonight, my special guest is television news reporter and world traveler Eddie Ventura. Aí ela fala, boa noite, senhoras e senhores, meu nome é Diana e seja bem-vindo ao Life Experience, experiências de vida, o nome do programa. Hoje à noite, meu special guest, meu convidado especial, é um repórter de televisão e viajante do mundo, Eddie Ventura. Hello, Diana. Olá, Diana. Welcome to the show, Eddie. Bem-vindo ao show, bem-vindo ao programa, Eddie. Thanks, obrigado, Diana, for inviting me. Obrigado por me convidar. So, Eddie, you've traveled around the world many times in many different ways. Aí ela fala, então, Eddie, você viajou, you've traveled. Olha aqui a estrutura do meu present perfect. You have traveled. Você viajou ao redor do mundo de muitas formas e muitos jeitos diferentes, muitas vezes e muitos jeitos diferentes. Yes, that's right. Correto. I've traveled by car, plane, bus and train. I've sailed on ships. Perceba que aqui ele fala a forma com que ele já fez essas viagens, certo? Ele já viajou de quê? De carro, de avião, de ônibus, de trem e também já navegou em navios. E aí ele continua falando aqui. Ela diz, tell us what's the most interesting place you've been to. Ela quer saber qual é o lugar mais interessante, most interesting place, o lugar mais interessante que ele visitou, que ele já esteve. E aí ele fala, well, I'd say the most fascinating place I've ever been is the Himalayas. Então ele diz o quê? Que o lugar mais fascinante que ele já foi é o Himalaia. The Himalayas, have you ever climbed Mount Everest? Então ela pergunta que se ele já climbed, ele já... A teacher não lembra da palavra em português, que é o Monte Everest. O que você faz no monte? Você... Gente, sumiu a palavra aqui, você escala. Eita, escala o Monte Everest. Muito bem. Oh, of course, claro, I've climbed Mount Everest twice. E ele não é uma pessoa normal, ele já fez o quê? Ele já escalou o Monte Everest twice, duas vezes. Wow, what was it like? Como é que foi? What was it like? Well, it was very cold. Estava muito gelado and very high. E muito alto, né, com toda certeza. Aí a Diana diz, I can't imagine, eu posso imaginar. What famous cities have you visited? Então aqui ela quer saber de todas as experiências dela. Então perceba que todas as estruturas de perguntas são com presente perfeito. Ela quer saber as experiências dele. Então, qual a cidade famosa que você visitou? Have you visited? Que você visitou. Então, por isso a estrutura do presente perfeito. Apesar de eu traduzir você visitou, não é passado simples. Aí ele diz aqui, oh well, I visited. Eu visitei. Venice, London, Los Angeles, Madrid,
Beijing, Moscou e Sydney. Então foram todos os lugares que ele já visitou. Muito bem? Então aqui, de acordo com a nossa leitura, e até antes mesmo, por ele ter ido dar uma entrevista no programa Life Experience, a única resposta que poderia estar correta aqui pra gente é o quê? Suas experiências de viagem, os lugares que ele já esteve. Então ele falou sobre tudo isso aqui. Ele não falou os piores lugares que ele já visitou, ele não falou cidades que ele vai visitar, irá visitar, não tinha futuro lá, não tinha nenhuma ideia de futuro, você não viu nenhum verbo will, nenhum verbo going to, e nem a sua próxima viagem de carro. Ele falou que já viajou de carro, mas não falou de viagem de carro que ele possa fazer, e nem seu plano de escalar o Monte Everest, porque ele já fez isso, fez o quê? Twice, 2 vezes. E aí na 2 nós temos o quê? Ó, no fragmento do texto, you travel around the world many times, as palavras em destaque estão em qual tempo verbal? Eu nem preciso responder isso para vocês, né? Todo mundo sabe. E a gente tá estudando o quê? Presente perfeito. Olha essa estrutura aqui, you've traveled, eu até comentei para vocês, presta atenção que tudo está sendo usado no presente perfeito nas perguntas da repórter, da pessoa que está entrevistando ele. You've traveled é a mesma coisa que you have traveled, você viajou. Então aí nós temos o quê? Presente perfeito como resposta correta. Extremamente fácil. A 2 e vamos passar para 3 então? Olha aí, você vai retirar do texto as palavras que completam as frases abaixo. Então presta bastante atenção, que tem que estar lá no texto. Você só ia lá no texto, dar uma olhada no texto e voltaria aqui com a sua resposta correta. Então a Dayana fala aqui, ó, have you. Eu nem preciso no texto para saber que é have. Porque eu sei que, ó, o you vem pra cá, é uma pergunta, então é o meu have que é usado com o nome pessoal você. Have you ever, como eu sei que é Mount Everest, então assim, ó, o Monte Everest, eu sei que ela vai usar o climb, que é aquela palavra que eu não estava conseguindo traduzir em português, né? Mas eu sabia o que significava, claro. Só que deu um tilt. Climbed, que é o quê? Isso aí já escalou o Monte Everest. Oh, of course, I've climbed Mount Everest twice. Por que I've? Porque o I have está aqui contraído com o meu pronome pessoal. Aí a Dayana fala... Aí eu preciso ir lá, porque eu não lembro qual que vem aqui primeiro. Deixa eu ver. Aí você teria que ir lá no texto, obviamente, para responder essa pergunta. Todas estão muito fáceis até agora. Vamos lá. A Dayana pergunta o quê? Vamos lá. Qual é a parte que ele quer? Ele quer essa aqui, ó. Famous cities, lá nas cidades. Aí você tem aqui, ó, das cidades famosas. What famous cities? Aí aqui no caso ela vai começar o quê? Com o pronome interrogativo. What? Quais cidades famosas? Aí aqui é a estrutura do presente perfeito. Isso aqui não é a estrutura do presente perfeito. What? Agora sim. What famous cities have? Agora sim você vai colocar o have do presente perfeito. Have you visited? Oh, well, Por que I? Porque ele está falando dele mesmo. I've visited. Eu visitei, I've visited Venice, London, Los Angeles, Madrid, e assim por diante. E aí é isso, tá, gente? Muito fácil essa atividade, mas tem mais. É que você vai complete as frases, vai completar e complete as frases abaixo de acordo com as regras do presente perfeito. Agora não tem mais essa questão de ir lá no texto, buscar a palavrinha e colocar no blank, não. Agora é você e você fazendo aqui, de acordo com o que você estudou. Como é que ficaria essa letra A? É uma pergunta e tem uma resposta no short answers, tanto na A e a B. Eu vejo meu sujeito aqui, your parents, seus pais, é plural. Então eu já venho aqui com o meu have. Por que vai ser have? Porque é plural. Eu não vou usar o has aqui. O meu auxiliar do presente perfeito é have nesse caso. Have your parents ever? Aí você vai usar o verbo estudar depois do ever e ele vai vir para cá no particípio passado. É da regra do Y, que aqui termina com, que vem antes de uma consoante. Cortou o Y, o que você vai fazer? Study it, tá? Vai ficar assim, have your parents ever studied a foreign language? Seus pais já estudaram uma língua estrangeira? Aí aqui a resposta é afirmativa, no short answer, diz yes, they have. Sim, eles estudaram. Yes, they have. Porque aqui o have não vai ter a tradução ao pé da letra, porque have, o verbo have é o verbo ter. Então, aqui você traduz de acordo com o que foi dito na pergunta. Se o contexto é aprender, estudar, então aqui a nossa resposta na tradução seria sim, eles ou elas estudaram. Seria mais ou menos assim, porque o foco é no verbo principal da pergunta. Have you ever, aí você tem o que? O verbo lie, que é mentir.
lie. Aí o lie também é um verbo regular, que faz parte da regra. De qual regra? Se ela termina com E, você só acrescenta o D. A regra dos verbos que terminam com E. Have you ever lied to a teacher? E aí, don't lie to me. Não mintam pra mim. Vocês já mentiram para um professor? Aí aqui, obviamente, como são vocês nunca mentem, alunos da mediação, sempre falam a verdade. No, I will. No, I have. O quê? I've. Aí você vai colocar aqui aquela questão de você tá querendo ser bem enfático. Então você vai dizer o que é never. Não, eu não faço isso. No, I've never, que é a mesma coisa de no, I have never. Muito bem, então temos aí uma questão do Enem, nós temos um texto, esse texto é um pouco grandinho. E aí, eu digo o seguinte, eu nem precisaria ler esse texto para eu saber a tradução correta, o que significa aqui, só usando meu conhecimento de mundo, porque olha aí, ó. Antes de viajar, turistas geralmente buscam informações sobre o local para onde pretendem ir. As pessoas fazem isso, não vão para um país assim sem buscar informações, não vão chegar num país diferente sem entender nem um pouquinho onde você está pisando. São outras culturas, outras situações, você tem que verificar antes de chegar nesse local. Aí olha aí, ó, o trecho do Guia de Viagens de Israel. Aí eu penso, Guia de Viagens. Quem conhece Guia de Viagens sabe que o quê? O Guia de Viagens ele está ali justamente para te guiar. E qual é o papel do Guia de Viagens? Descreve a história desse local para que turistas valorizem seus costumes milenares. Informa hábitos religiosos para auxiliar turistas a entender as diferenças culturais. Divulga os principais pontos turísticos para ajudar turistas a planejarem sua viagem. Recomenda medidas de segurança para alertar turistas sobre possíveis riscos locais. Ou apresenta aspectos gerais da cultura do país para continuar a atrair turistas estrangeiros. E aí eu fico imaginando que muitos de vocês, até sem antes de ler o texto, ficaram em dúvida entre duas aqui. Quais seriam essas duas alternativas? Divulgar os principais pontos turísticos para ajudar turistas a planejarem sua viagem. E também apresentar aspectos gerais da cultura do país para continuar a atrair turistas estrangeiros. Para mim, ou é a C ou é a E. Vamos lá ler o texto para a gente ter certeza? Olha aí. Temos o texto, vamos começar a ler nesse exato momento. Israel has always been a standout destination. Israel sempre foi um destino de destaque. From the days of prophets to the modern day nomad, this tiny slice of land on the eastern Mediterranean has long attracted visitors. O que ele fala? Dos dias dos profetas aos dias modernos, nômades, essa pequena fatia de terra no leste do Mediterrâneo atrai visitantes há muito tempo. While some arrive in the Holy Land on a spiritual quest, many others are on cultural tours, beach holidays and ecotourism trips. Eu com certeza estaria aqui na parte do povo que gosta dos beach holidays. E aí, o que ele fala? Enquanto alguns chegam à Terra Santa em busca espiritual, muitos outros estão em passeios culturais. Quais são esses passeios culturais? Eles estão aí, ó, férias na praia e viagens de ecoturismo. Aí temos aí o resto. Wading through Israel's convoluted history is both exhilarating and exhausting. Então, o que ele fala aqui? O casamento dessa história de Israel é complicada e emocionante e exaustiva, né? Para quem conhece a história de Israel. E o que mais que ele fala? There are crumblies. Ele também fala o seguinte: There are crumbly temples, ruined cities, abandoned forts and hundreds of places associated with the Bible. Ele fala que existem templos em ruínas, cidades em ruínas, fortes abandonados e centenas de lugares associados à Bíblia. And while a sense of adventure is required, most sites are safe and easily accessible. Aí ele fala também o seguinte. Ele diz, e embora seja necessário um senso de aventura, a maioria dos locais é segura e facilmente acessível. Most of all, acima de tudo, Israel is about its incredible diverse population. Então, o que ele fala? E o que ele diz aí?
Então, acima de tudo, a Israel é sobre o quê? A sua diversidade de população, essa incrível diversidade de população. Jews come from all over the world. Então, os judeus, eles vêm do mundo todo para viver aqui, to live here, to live here. What about 20% of the population is Muslim? Ou seja, os judeus, eles vêm ao redor do mundo, porque os judeus moram também muito fora de Israel. Tem muitos judeus, inclusive, mais fora do que em Israel. Só que 20% da população, embora 20% da população seja muçulmano. Politics are hard to get away from Israel, as everyone has an opinion on how to move the country forward. Então, assim, você não tem como você ficar de fora da opinião das pessoas, porque sempre alguém na questão política tem algo para falar, uma opinião sobre política para fazer o país avançar. O que mais? Vamos lá. With a ready ear, you're sure to hear opinions from every side of the political spectrum. Então, com um ouvido bom, você com certeza vai ouvir opinião de todos os lados do espectro político. Então, esse é o texto, bastante palavra, li até um pouco rápido, porque nós estamos sem tempo. E sim, gente, por se tratar de um quê? Olha só, de um guia, Israel Travel Guide, de um guia de viagem de Israel. Qual é o propósito de um guia de viagens? É o quê? É justamente a alternativa de letra E. Ela apresenta aspectos gerais da cultura do país para continuar a atrair turistas estrangeiros. Ele só não falou nesse texto os pontos turísticos, ele falou sobre o quê? Os aspectos gerais da cultura do país. Certo? Então, resposta correta, letter E, letra E. Muito bem? Olha aí, essas são as nossas referências. And this is it. E é isso, por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido bastante. A gente se vê na nossa próxima aula 17.1. See you then. Bye, bye.